Oi, hoje eu tô aqui com uma das minhas melhores amigas, a Bi. E a gente vai contar um pouquinho da nossa troca de experiência e um pouco das nossas histórias também sobre o tema A Paquera no Mundo Moderno. Esse tema surgiu por conta de conflitos que a gente passou juntas. E aí surgiu essa ideia de fazer esse tema. Como as meninas mulheres lidam com a paquera querendo ter uma vida com Deus. Como a gente segue princípios espirituais. Porque muito se fala de casamento, de namoro com propósito. Mas e a paquera? Onde que fica? E ainda mais no mundo moderno. A paquera, os relacionamentos, é muito superficial, muito rápido. A troca é rápida, tem muitas opções. A gente tem uns contatinhos. Então, como que a gente lida com isso? Bi, então conta a sua experiência que você teve com paquera recentemente. O que você passou? Como é que você lidou? Como que lida? Tava conhecendo uma pessoa que teoricamente tinha todos os requisitos, assim, que eu imagino. A gente tem requisitos básicos que a gente não abre mão, que muito tem a ver com os nossos valores, com os nossos objetivos de vida. Então, a pessoa parecia ter tudo. Usou palavras muito fortes pra me conquistar nesse início. Só que não tinha as mesmas intenções que a minha. Ele queria uma coisa mais superficial, só que usou palavras que me machucaram depois, porque depois ele sumiu, me deu um ghost. Esse termo é real. A gente esquece que tem outra pessoa ali e que a gente precisa ter responsabilidade afetiva. A gente aprende a ter também com os outros, não são só homens. O ghost é o fantasma, o sumiço que a pessoa dá. O que acontece? Você começa a conhecer alguém ali no jogo da paquera, você não tem as intenções claras. E aí, de repente, quando um não quer mais, e assim, já se envolveu ali, teve troca de afeto, e aí a pessoa some sem dar uma resposta. Não é uma cobrança, mas é uma resposta no sentido, foi importante o momento que a gente passou junto. Desaparecer é uma falta de consideração, de significância com o outro. Isso também vai contra os princípios espirituais. Então, como as paqueras são muito superficiais, não há essa consideração. Nas minhas experiências, que eu também passei, eu acho que foi esse o tema que a gente falou, a gente precisa falar da paquera no mundo moderno, e falar principalmente desse comportamento que é muito normal, de sumiço, de desconsideração, porque a troca é muito rápida. Então eu sempre tive esse cuidado de quando eu não tenho mais interesse, não quero mais, eu simplesmente falo, obrigada até aqui, olha, eu tenho minhas questões, ou até falo, até abro, sou sincera em algumas vezes. E muitas vezes, sabe, agradecem, obrigada por ter falado, sabe, compreendo o seu momento. Isso é uma consideração. Gera um alívio, né? Você fala, nossa, ufa, agora eu sei o porquê que a pessoa não quer seguir em frente. E a questão da palavra também é muito importante, porque a palavra, ela é tão importante quanto a ação. Quando você libera uma palavra e não se honra com a palavra, você já quebra ali um princípio espiritual da honra com a palavra, da integridade, o que eu falo, o que eu faço. Então é uma certa disfarce, você usa as palavras para poder conquistar um objetivo que é muitas vezes egoísta. Exato. Quando a gente tá em dúvida se é a pessoa certa, se não, como a gente deve agir, a gente tem que pensar mais no outro do que na gente. O que ele tá entregando, quais são as expectativas dele, porque aí a gente deixa o seu egoísmo e tem uma consideração pelo outro. Que a gente eu acho que é mais fácil tomar a decisão certa daí. Sim. Por exemplo, eu tô em dúvida. O outro não merece a minha dúvida. Quando você pensa mais no outro. Porque senão se a gente pensa só a gente mesmo, ele tá me oferecendo o quê? O outro não é objeto do nosso desejo. O princípio espiritual é você sempre olhar pro próximo. No final das contas, a gente se apega muito na nossa fé, no dia a dia, ali na prática. A gente se manda versículos que dão um conforto no coração de que parece que não deu certo, mas algo melhor está por vir. Então eu acho que é importante a gente ter um momento com Deus todos os dias, porque a porção de fé, ela é diária. A porção de fé é diária. Se a gente não relaxar também e entregar, as coisas não fluem. Lembra que a gente tava num conflito que era eu quero, mas por um lado minha intuição diz que não. Isso acontece muito. Porque a carne é fraca, gente. Não é? É. E a carne às vezes quer a química, às vezes, por exemplo, tem uma química muito forte, o cheiro, nananã. E no fundo a gente sabe que não é a pessoa. Aí você vai ficar só por conta da química, mas e os valores e os objetivos a longo prazo? Isso é um conflito que a gente já viveu mais de uma vez, né? Sim. Aí eu lembro, acho que naquele mesmo dia eu li um versículo que falava: você saberá a hora certa de agir, um coração sábio sabe a hora certa de agir.
Então, às vezes, a gente fica no conflito, mas ele vai ter um momento certo da gente agir. Esse tempo tem que estar buscando a sabedoria para saber, aqui eu continuo, aqui já é hora de parar. E às vezes é muito difícil parar, porque a gente já se entregou, já se apegou. Ou às vezes também é muito difícil tomar uma decisão. E aí eu acho que é isso, a gente tem que pensar. Calma, agora eu perdi. Não, lembrei. E se a gente relaxar, vai aparecer o momento certo. Às vezes as coisas acontecem, se desdobram de uma maneira que naturalmente Deus age ali. Tira, se não for pra ser seu também, não precisa, eu acho que de se preocupar tanto também. Senão a gente não vive. Eu acho que a gente tem que viver também de acordo com o que a gente tá sentindo e de acordo com o que a gente acha certo. E relaxar que as coisas vão acontecer e vão se desdobrar se a gente confiar da maneira certa, no momento certo. Então assim, Bi, uma mulher, uma menina que a gente quer viver uma vida com Deus e realmente a gente entra numa influência do mundo moderno, uma relação superficial, às vezes de descarte, muito mais egoísta do que o outro pode oferecer, essa troca quase como um objeto de desejo. E os princípios espirituais não são assim, pelo contrário, o amor ele é diferente do desejo. O desejo acaba também, né? O desejo acaba, ele acaba assim que ele se realiza. Então você conhecer mais profundamente, não de uma forma tão superficial, mas conhecer a base ali, o que é valor pro outro, como pode se construir dessa relação para formar uma família, porque o princípio espiritual para relacionamento entre homem e mulher, o objetivo não é necessariamente o casamento, mas é servir a Deus através do casamento, porque o casamento é um ambiente perfeito para desenvolver mais amor, mais virtude, porque precisa se adquirir paciência, precisa se adquirir a humildade. Então assim, o casamento é um ambiente fértil, a família é um ambiente fértil para poder se desenvolver espiritualmente. Então, por isso, a importância do casamento. Mas até chegar lá, a gente tem um processo ali da paquera. E aí, como é que a gente lida conforme cada situação? Porque hoje em dia tem muitos mentores que falam que tem que fazer ou deixar de fazer, mas para cada situação exige ali uma comunicação. É muito relativo, não tem uma regra. Não cada tem. Pessoa, você tem que lidar de um jeito diferente. Por isso que eu sempre falo, a regra é a sabedoria. Para cada situação, você busca uma sabedoria ali. Pra tirar aqui um insight, uma inspiração de fé. É que quando a gente tá nesse mundo moderno, tá nessa fase de vida, o que tem que nortear muito é tanto as suas próprias atitudes, porque a gente não controla as atitudes dos outros. Então, as nossas próprias, a gente ter essa consideração pra não alimentar mais esse jogo dessas paqueras superficiais, do sumiço, fala um monte de coisa, honrar com a palavra. Honrar com a palavra. Isso é um gente, princípio. A palavra tem poder de vida. Então a gente tem que prestar muita atenção no texto que a gente escreve, nas palavras que a gente usa. Isso é um super aprendizado, assim, que agora eu penso 2 vezes antes de falar, porque a palavra é muito difícil voltar atrás depois que a palavra é falada. Então, acho que principalmente é isso. Não tem a intenção clara, não fala nada. Não alimenta ali só pra poder gerar um desejo. É melhor as intenções estarem claras, porque palavras precisam ser honradas. E essa cultura do contatinho, por exemplo, vários, acho que uma solução é a gente buscar aquelas pessoas que têm as intenções mais claras, que a gente não fica no obscuro, sem saber o que a pessoa realmente quer. Qual é o interesse, não somente em você, mas pro projeto de vida, esses valores estão alinhados, o objetivo final, que não é o casamento, é servir a Deus, esse valor, ele tá alinhado? Que na paquera tem que filtrar e encontrar alguém que esteja nessa compatibilidade de valores. É isso.